o Ajubal, o Ricardo Leme, que faz sempre agora, né? A partir de um certo momento, nós decidimos que a astrologia vai ser feita sempre, vai ter esse formato. A primeira parte, eu falo sobre o signo e sobre outros assuntos, e na segunda parte o Ricardo Leme aborda a astrologia, principalmente a análise de alguns mapas, inclusive o mapa do próprio dia dele. Ricardo, é você. Ele também é conhecido como irmão maior. É. Só coisa boa, né? Por isso que ele é pequenininho. Queridas irmãs e irmãos, que as rosas floresçam em vossa cruz. Obrigado. Então, prosseguindo, né, com aquele desafio que o Oswaldo lançou no nosso último encontro, de onde que aquela minha própria configuração astrológica dá todas essas nuances às quais ele se refere, né? Essa fala doce, essa coisa que você não sabe muito se é uma coisa masculina ou feminina, né? Não é assim que você traz? E que não só traz essa confusão para o Oswaldo, como também em vários momentos na minha vida, em vários encontros, surgiu essa tensão ou essa dificuldade de compreensão de como que essa eventual androginia poderia ser interpretada, né? Então vamos começar, claro, pelo mapa do dia, só para a gente dar uma lembrada do que está acontecendo no céu agora, mas também com uma experiência pessoal, se vocês me permitem, que foi encontro com uma pessoa numa dessas situações de equívoco, mas que hoje a gente percebe para que ela se prestou. Uma experiência que aconteceu há 11 anos atrás, mas que a gente pode ver a que ponto pode chegar aquilo que a gente irradia a partir do nosso comportamento, a partir da nossa atitude, e como que essa irradiação pode ser interpretada por aqueles que estão à nossa volta. Porque, de fato, no relacionamento com o outro, apesar de acharmos que estamos fazendo uma relação intelectual, trocando ideias, na verdade, em cada encontro, a nossa própria constituição astrológica, a própria geometria do momento celeste, quando a gente se manifesta, está se relacionando com o mapa, com a geometria astrológica da pessoa com a qual a gente entra em relação. Por isso que a gente tem sensações, a gente tem rememorações e, eventualmente, até algum equívoco, que a gente acha que é do outro, mas o outro simplesmente está refletindo algo que, por semelhança, acaba despertando em nós. Então, é o que nós vamos ver nessa experiência pessoal minha que eu vou compartilhar com vocês. Então, esse é o momento de agora, né? O Sol está em Peixes, a Lua está em Gêmeos. Gêmeos e Peixes são signos que se quadram, então a nossa interpretação dos fatos pode, de fato, estar um pouco nublada, eventualmente equivocada ou levemente desfocada. Lembrando que domingo agora, o que aconteceu? Se a Lua está em Gêmeos agora, ó, no domingo passado, ela estava exatamente por aqui, ó. E o que acontece a Lua passando exatamente por aqui? Alguém consegue visualizar isso? Uma conjunção da Lua com o Sol. Em que momento? Porque a conjunção da Lua com o Sol é a Lua nova. E lembra que a Lua nova e a Lua cheia, quando acontece na linha do eixo nodal, nó do norte ou cabeça do dragão, nó do sul ou cauda do dragão, se acompanha de um fenômeno celeste que se chama eclipse. Então, no domingo passado houve um eclipse. Solar ou lunar? Solar. Porque a Lua fica à frente do Sol. A Lua fica entre a Terra e o Sol. E como está na linha do eixo, a gente tem um eclipse solar. Isso tudo em Peixes, o que de certa forma acentua um pouco as qualidades pejorativas e negativas que o Oswaldo nos convida a olhar dentro do signo de Peixes. Então toda essa confusão, essa coisa estranha, é interessante acontecer também no carnaval, onde tanta coisa estranha e confusa acontece, né? Especialmente nesse, que foi ainda mais confuso. Tudo aquilo se manifestou numa época de eclipse. Nós tivemos um carnaval numa época de eclipse, né? E uma outra coisa interessante que tem nesse mapa é que no ascendente, que agora o signo que está ascendendo é Leão, a gente pode observar algumas linhas azuis para cima e uma linha azul para baixo.
Essa linha azul é um aspecto de 150 graus, que é chamado quincúncio. Sempre que temos um quincúncio para um dos lados, 150 daqui até aqui, e um quincúncio para o outro lado, os planetas que estão na oposição desses dois quincúncios, eles fazem um sextil entre si. Então isso constitui um aspecto ainda mais complexo, que normalmente a gente não estuda, não aprofunda, mas que se chama iode. IOD. Quando um lado do quincúncio converge para um ponto e o outro lado do quincúncio converge para o mesmo ponto. Iode. Iode é o nome daquela letra hebraica, que é a primeira letra que designa o nome do tetragrama sagrado, né? Yod, He, Vav, He, né? Então a gente tem aqui uma configuração de Iode. Como a gente está vivendo esse momento, toda essa configuração conflui para todo o agente desse momento, de forma a empoderar, não só a transmitir, como também a acelerar e aprofundar a capacidade de compreender. Porque as energias de todos esses planetas que estão distantes desse ponto de convergência confluem, como se isso fosse uma ponta de uma varinha mágica e isso uma ponta de uma varinha mágica. Então todos esses planetas que parecem estar distantes estão como que numa conjunção exata com o ascendente, misturando todas as suas energias, só que não no signo do ascendente, trazendo toda a qualidade desses outros signos aqui para dentro. Digamos então que é um momento especial, sem esquecer dentro de uma dinâmica pisciana, que pode trazer confusão e equívocos, né? Alguém tem mais algum comentário? Esse 150 graus, ele sugere que movimento, Ricardo? O quincúncio é um aspecto muito dinâmico e ele é tratado como um dos aspectos mais alquímicos que o mapa pode te oferecer. Porque um aspecto de 150 graus, ele está exatamente entre dois aspectos muito interessantes. Um que é de extrema tensão e desafio e outro que é de extremo fluxo. 120. Então, se você pegar 150 menos 30, você vem para 120, que é o trígono, que é um aspecto de fluxo total. Mas se você somar 30, você vai para a oposição. Então ele é um aspecto muito versátil em termos de articulação energética. E se a gente não lançar mão do quincúncio, não usar esses recursos pessoais em termos de fazer essa energia circular, geralmente ela tende a se manifestar. Por que tende a se manifestar? Porque o aspecto não é algo morto, ele é algo vivo, de forma que um sextil, ele é a promessa de um trígono. Um semissextil, portanto, 30 graus, é a promessa de um sextil. Esses aspectos também são seres em movimento, em criação. E quando a gente deixa de exercitar algum aspecto no nosso mapa, nós, de alguma forma, da mesma forma que cultivamos uma planta, ou cuidamos de um animal, ou de uma pessoa, aquele aspecto também vai ter uma história natural. Então, se você cuidar mal desse quincúncio e não fizer fluir o que ele te propõe, existe uma tendência a ele se tornar uma oposição num momento futuro, numa outra eventual encarnação. E o Urano tem que, assim, reformular. Claro, Tem que ter o lado claro. do outro, né? Então, entre o masculino, o feminino, Claro. as meninas. Então, por que o menino não pode usar a rosa? Isso. Por que o menino não pode usar rosa, né? Você tá justamente se antecipando à nossa discussão de hoje. A gente vai discutir, talvez, o porquê o menino não pode usar rosa. E não é não pode, é porque talvez o menino não deva usar rosa, né? Porque essa coisa de pode e não pode, tudo posso, mas nem tudo me convém, diz o Evangelho, né? E como que é essa atualização? Que às vezes a gente acha que atualizar a sociedade é permitir tudo, né? Talvez atualizar não seja simplesmente virar libertino. Talvez atualizar seja um resgatar, seja um repensar, seja um ponderar, e não um tudo pode, né? Porque também tudo tem consequências, e quando a gente chega nesse ponto, a gente começa a perceber, mesmo politicamente, que passam a aflorar forças conservadoras com uma força grande. A indignação das pessoas que não são essas que se dizem prejudicadas ou sofrendo preconceito, começa a crescer também. Então a gente precisa ser muito cuidadoso no aspecto de permissividade também, do que pode e do que não pode. Pelo menos para que as pessoas possam ter um referencial, pelo menos na escola. Se não, veja bem onde a gente vai chegar nessa experiência que eu mesmo tive há 11 anos atrás, que é uma experiência muito curiosa com uma outra pessoa do mesmo sexo que eu, também homem.
e que nasceu no mesmo ano que eu, 68. Né? Então aqui está aqui brevemente só o meu mapa para vocês darem uma olhada, né? Que tem esse aspecto de Marte em conjunção Vênus, né? Marte está em conjunção com Vênus no signo de Gêmeos. Quando Marte, que é tão masculino, e Gêmeos é tão feminino, estão próximos, masculino e feminino ganham algo de atenuado, algo de misturado. Então surge uma suavidade naquilo que seria aquele Marte machão, aquele Marte masculino. Então Marte com conjunção Vênus dá uma qualidade de androginia. Né? E dependendo da relação, dependendo do encontro, isso pode ser interpretado das mais diferentes formas. Né? Mas vamos dar mais um passo em cima desse mapa. Vamos sair desse mapa, que é uma interpretação do céu, quando eu nasço aqui na Terra, para uma outra perspectiva desse mapa. Que é como o céu se encontrava naquele momento se a gente estivesse dentro do Sol. Os planetas ganham uma dimensão diferente quando a gente está dentro do Sol, olhando para o sistema solar. Primeiro que a retrogradação desaparece, porque todos eles giram no mesmo sentido em volta do Sol. Né? Mas olha que interessante. De fato, Marte e Vênus estão em Gêmeos. Porque nem sempre quando uma pessoa tem uma conjunção Marte com Vênus, quando a gente olha essa conjunção de dentro do Sol, ela se mantém no céu. Percebe isso, Arthur? Porque uma conjunção Marte e Vênus vista do Sol pode se transformar numa oposição de Marte com Vênus. Por que no meu caso Marte e Vênus estão em conjunção? Porque os dois planetas naquele momento estão atrás ou na frente do Sol, entre o Sol e a Terra. Talvez um amor do conhecimento aí. Nós estamos na geometria celeste. Nós estamos só olhando para uma luz refletida numa pedra, no aspecto pedra do planeta. Então, onde está a Terra? Vamos achar onde está a Terra? Ó, a Terra está em Sagitário. Porque quando eu estou na Terra, eu vejo o Sol em Gêmeos. Então, atrás do Sol está Gêmeos. Se eu vou para o Sol e olho para a Terra está em Sagitário. Para facilitar o meu pessoal, onde está o Sol nesse mapa? O Sol está aqui. No outro mapa, no mapa terrestre, a Terra está aqui. A astrologia geocêntrica nada mais é do que a Terra no centro. A astrologia heliocêntrica nada mais é do que o mesmo momento com o Sol no centro. A minha pergunta para vocês é: se olhando do Sol, Marte e Vênus estão em Gêmeos, esses planetas estão atrás do Sol ou na frente do Sol? Quando eu olho para lá. É difícil, né? O Sol é redondo. Você está no centro do Sol. Eu tô na Terra. Ah, não, está na Terra. Olhando para o Sol em Gêmeos. Esses planetas estão atrás do Sol ou na frente do Sol? Atrás do Sol. Percebe que se Vênus estivesse na frente do Sol, haveria uma oposição entre Marte e Vênus? Se isso acontecesse, essa pessoa teria uma qualidade muito diferente da minha, mesmo que ele tivesse a mesma conjunção. Porque a qualidade da luz do Sol que está batendo sobre o planeta é diferente. É diferente o Sol irradiar num planeta, uma parte que você está vendo dele de uma parte que você não está vendo. Existem aspectos da astrologia que mudam demais a interpretação e que numa primeira visão não são tão evidentes. É um detalhe? É um detalhe. Mas talvez para alguém seja interessante saber disso. Uma coisa que pode ajudar para quem está muito mais acostumado ao geocentrismo, né, é o ângulo de incidência, né? Quando você tem um aspecto no meio do céu, o mesmo aspecto ou no fundo, ou a leste ou a oeste, o mesmo aspecto vai ter uma influência diferente. Sim. É mais ou menos esse raciocínio que você está Sim. fazendo, né? No primeiro momento, estando na Terra, a forma da gente compreender essa dinâmica de aspectos é essa. Mas na medida em que a gente se eleva e a gente pode entrar em relação com outros saberes, outros conhecimentos, outras possibilidades, é interessante perceber que
A gente está na Terra, mas a gente faz parte de um sistema. Senão a nossa vida tende sempre a mediocrizar e não a expandir. É legal expandir, ver a nossa vida de outros pontos de vista, né? Mas o curioso é perceber aqui nesse caso é que a Terra está exatamente a 22 graus de Sagitário. Guardem esse grau. 22 graus de Sagitário. No dia 1º de outubro de 2005, depois do jantar, eu estava num hotel sozinho, eu me retirei naquela semana porque eu estava num processo de me recolher para estudar, ler. Ainda dava para fazer isso? Dava. Então fui para Campos do Jordão. Peguei um quarto bem longe, assim, longe de tudo. Ficava assim, perto de uma montanha. Então, depois do jantar, quando eu estou subindo a montanha, já era 10 horas e 6 minutos da noite, porque isso tudo pede um estudo, isso tudo foi estudado no momento, né? Então surge um ser que, debaixo da montanha, sobe e começa. Ei, ei, ei. Eu fiquei com um pouco de medo. Eu fico com um pouco de medo porque estava escuro, era um lugar ermo, não tinha muito... Ei. Então, um pouco receoso, esperei a pessoa chegar, fiquei na frente do meu chalé, a pessoa chegou ofegante e começamos a conversar, trocar uma ideia, conversar, assim, tudo muito saudável. Era até uma pessoa que tinha influência naquele local, mas havia me observado durante o jantar e se interessou em trocar uma ideia, conversar um pouco, né? O fato é que essa conversa se desenvolveu de modo assim, quando menos se espera, começa-se a entrar em intimidades e até se convidar, se não quer ir para o seu chalé, para poder conversar com mais intimidade, na frente da lareira ou alguma coisa assim, sugerindo que a gente pudesse ter até uma proximidade maior, fazendo um convite de ter uma partilha, e por que não, quem sabe, uma partilha amorosa. Então eu me coloco daquela forma, olha bem, veja, talvez haja um engano, eu não tenho uma apreciação pessoal por esse tipo de relação. Eu poderia ter essa apreciação. Então, nessa aproximação, puxa, a pessoa está se prontificando a se abrir para um processo de relação, que você não está disponível. Você pode ter uma atitude grosseira de falar, sai daqui, o que você está pensando? Mas você imagina só o movimento de coragem dessa pessoa nessa aproximação e de abertura que a pessoa teve em termos de confiar nessa aproximação? Não é coragem, é cara de pau. Isso merece uma reverência mínima, né? Isso merece uma reverência, merece uma acolhida, merece um acolhimento. Levemente ressabiado, um pouco assustado, começamos a desenvolver essa temática em termos de escolha, de possibilidade de exercício da sexualidade, de escolha sexual. Mas chegamos num ponto na conversa onde houve uma manobra assim que me colocou numa situação contra a parede, que foi a seguinte afirmação: olha, Ricardo, você não sabe, mas você é homossexual. E nesse momento estávamos fora do chalé. Mas na medida em que ele faz essa proposta para mim, eu ganho autoridade também de me aprofundar dentro da pessoalidade dele. Então ele abriu o flanco quando ele alega o que eu sou, porque então eu posso me aproximar um pouco mais animicamente dessa pessoa e desbravar o porquê dele ter esse entendimento de quem eu sou com toda essa convicção. Então eu falei, bom, já que é assim e você entende assim, você entra aqui no meu chalé, por favor. Eu não vou no seu, mas você entra aqui no meu, por favor, já estamos aqui, que eu trouxe o meu computador e eu vou mostrar no seu mapa quais são os aspectos que eventualmente podem tê-lo levado a ter essa compreensão a meu respeito e quais são os aspectos que conduzem você a ter essa atitude pessoal. Foi muito honesto, foi uma coisa interessante. Tinha uma certa tensão, porque como é uma pessoa que tem
era uma pessoa de importância no local, sabe? Era uma pessoa que tinha uma imagem no local. Então eu fiquei um pouco ressabiado depois de tudo isso, de poder me acontecer alguma coisa, né? Porque a gente fica um pouco apreensivo depois, porque você se contrapõe a um convite e está numa região erma e a pessoa se expôs em termos de sua intimidade. Então até que ponto que agora você não é mais interessante? Você fica até com medo de ser assassinado, né? Numa dessas. Bom, então ele aceitou. Mas antes de ver a composição celeste desse amigo, olha em que momento celeste que essa experiência se aproxima para mim. Por que isso? Para a gente perceber que, a despeito do nosso mapa, existe todo um movimento celeste de configurações que vão predispor momentos específicos para que algumas experiências se materializem. Vocês lembram em que grau que no mapa do Sol está a Terra? 22 graus de Plutão. Isso é uma experiência de Hades. Plutão é o reino dos infernos. Então isso é uma experiência de profundidade. Uma experiência de profundidade infernal. Uma experiência de profundidade infernal não necessariamente é algo desagradável. Vai depender da qualidade do seu ser em termos de conhecer ou já ter passado perto dessas regiões mais ermas. E a sua reatividade também e disponibilidade de compartilhar a experiência. Lua, 23 graus de Virgem. Vocês lembram o que acontece no meu mapa em 23 graus de Virgem? Lembrando que a Lua é o gatilho astrológico. Vou voltar no meu mapa para vocês verem. Olha quem está aqui em 23 graus. Plutão e Urano. Então, junto com a experiência da conjunção natal de Plutão com a Terra, existe uma experiência por trânsito da Lua entrando em conjunção de novo com Plutão e Urano. Urano é o não convencional, é a experiência do não convencional, mas novamente com a alma, que é a própria Lua, adentrando um reino que é um reino do Hades. Vocês lembram por que Plutão é o Hades, né? Vocês sabem que depois que Júpiter conseguiu matar Saturno, os três irmãos, Júpiter, Plutão e Netuno, dividiram os reinos, e Júpiter ficou com o Olimpo, Netuno ficou com o reino das águas e Plutão ficou com o reino dos infernos. Então Plutão, dentro desse campo mitológico, domina essa região infernal do submundo, aonde as experiências diabólicas podem acontecer. Uma região fundamental para que no estado que a gente se encontra, a gente possa aprofundar a nossa compreensão de quem nós somos e do que se trata o mundo. Então essas experiências plutonianas são muito importantes em termos de consciência, despertar de consciência. Bom, sim. Você concorda que um paradigma comum do signo de Gêmeos é que tudo vale a pena? Tudo vale a pena. E tudo vale a pena quando a alma não é pequena? Se a alma for pequena, o negócio fica feio. Continua valendo a pena, mas você vai ser arrastado, né? Então, já que Gêmeos tem esse lado especulativo, o que segurou a tua alma? Segurou a minha onda? Para você não estar disponível. Eu realmente compreendo, com todo respeito a quem tenha compreensões alternativas, que encarnar num corpo de sexo masculino é um convite à experiência de sexo masculino. Encarnar num corpo de sexo feminino é um convite à experiência do sexo feminino. Então, esse valer a pena, na minha compreensão, diz respeito também a um modus operandi encarnatório. Então, o meu pressuposto, a minha irredutibilidade, diz muito respeito ao que a vida me propõe enquanto desafio. Qual é a diferença entre vale a pena e vale tudo? Vale tudo é inconsequência, né? Vale a pena, existe uma ponderação em termos do que se trata o cosmos e como eu me encaixo dentro desse sistema. Porque vale a pena implica numa elaboração, num exercício de discernimento.
em avaliação de perdas e danos, em avaliação de risco-benefício. Porque existem experiências que você tem na vida por um instante que você pode se arrepender para sempre. Aquilo pode marcar tão profundamente que faça com que seja necessário um processo encarnatório de redenção, onde falar não para isso vai ganhar uma complexidade muito maior do que essa nesse primeiro momento. Existem pessoas que o processo encarnatório dá muito pouca possibilidade de escolha. E essa pouca possibilidade de escolha encarnatória, para alguns de nós, diz respeito a escolhas baseadas no vale tudo e vale qualquer coisa. E não nesse será que vale a pena. Então, acho que o processo encarnatório ele vai acumulando informações dentro do mapa que vai fazendo com que em alguns momentos a gente possa topar tudo. Até que a gente não possa mais fazer escolhas, até que a vida domine tudo que a gente tem que fazer e a gente pode até se colocar como uma vítima da vida. Puxa, como minha vida é difícil, e nem conceber que as escolhas feitas culminaram nesse grau de dificuldade. Estou te enrolando, Oswaldo? Depois eu te dou uma cantada. Não no sentido da cantada, mas no sentido, por exemplo, do final que você falou, da pessoa, por exemplo, ter sido exposta e de repente você se vê numa condição ali de perigo. Nesse momento que você está estudando, você achou que valeria a pena fazer esse Valeria por quê? Porque nesse encontro você percebe a natureza da pessoa no olhar, você percebe o ser que está lá, né? Você sente algo que vale a pena em termos de pelo menos mostrar ou compartilhar. Mas uma pessoa, por exemplo, com um Netuno não muito bem ali, ela poderia se perder numa dessa. Pode se perder e você fazer uma besteira, né? E fazer uma besteira não é permitir que tudo se concretize, pode ser outras coisas, né? Mais violentas. É porque eu acho que pode ser um discurso meio covarde esse meu, né? Mas como conseguir manter um corpo fechado, você tem que ter um calibre de discernimento muito intenso, né? Assim, não estou falando de você, estou falando como um ensinamento, né? Porque o que a gente vê normalmente é as pessoas se perdendo, né? Elas não têm essa maturidade para poder experimentar coisas e um autoconhecimento, a extração de conhecimento que você extraiu dessa experiência é magnífica para você. Para nós, porque 11 anos depois ela está florescendo aqui para a gente poder compartilhar. Né? Isso ficou guardado 11 anos. Porque para as pessoas que eu compartilhei foi só história. Porque não havia também condições para as pessoas que eu compartilhei para mostrar o que a gente vai poder ver aqui juntos. Porque as pessoas não estão estudando o que interessa. As pessoas estão dormindo. Se vocês olharem lá embaixo, a Branca de Neve e os 7 anões, se não me engano, o anão que representa a Terra é o Soneca. As pessoas estão dormindo. Nós estamos dormindo. É o Soneca. Então, a gente está adormecido. Então, toda experiência, todo milagre que acontece durante o dia, que são várias situações de milagre, a gente está deixando escapar pelas mãos. E às vezes são pequenas situações que a gente pode trazer. Te interrompi, né? Não. Você assistiu Morte em Veneza? Eu assisti, mas eu não me recordo do contexto em que o filme se deu. Eu incluí a paixão carnal, mas eu acho que você pode encontrar na sua encarnação uma pessoa do mesmo sexo que o seu, tem uma ligação com ela fora do normal e talvez nem sinta atração física, mas todo o contexto, todo o conjunto pode te induzir, por N razões, que às vezes você não tem tanto controle nem autonomia, que levam a um contato físico. Eu não acho que nós estamos imunes a isso. E esse filme trata desse tema. Você pode de repente cruzar com alguém que você sinta uma coisa que você jamais imaginasse possível. Pode acontecer, eu só não consigo alcançar essa possibilidade dentro do estado que eu me encontro atualmente. Né? Não, mas 11 anos atrás, não. 11 anos atrás. 11 anos. É.
Agora ele está velho. Mais um aspecto interessante é que nesse dia, Marte está em touro. Marte em touro, em termos passionais, é fácil de controlar, Alê? Não muito. Vênus está exatamente no signo oposto, no signo regido por Plutão, em Escorpião. A natureza de Vênus em Escorpião, quando em oposição a Marte em Touro, gera um campo informacional do momento que é muito interessante de se observar quando isso acontece no céu. Especialmente no meu caso, se a gente puder voltar ao meu mapa, que a gente vai ver que isso acontece exatamente aqui, em cima de Netuno e da Lilith. E bem no eixo dos amantes, que é a casa 5. O cara não te chavecou porque ele não é astrólogo. Se ele tivesse esperado a conjunção de Vênus e Marte, ele teria mais sucesso. Eu tinha feito. Aí eu não tinha chance. Aí eu não teria tido chance. Olha, eu não estou querendo dizer que a astrologia confluiu com tudo isso, mas eu estou só mostrando algumas coincidências para a gente poder saborear como que as relações por ressonância geométrica podem se manifestar em experiências de natureza física. Porque o som, a gente vai para a física e explica porque é uma vibração que o ouvido escuta. A luz, você vai na física e explica que uma radiação eletromagnética está se imprimindo nos fotorreceptores e se transformando em imagem. O calor, o que quer que seja, você consegue dar conta na física. Mas dizer que um campo de correlação geométrica emite alguma coisa, isso foge à experiência da física. E a astrologia é bacana nesse sentido, porque ela está mostrando um campo informacional e conformacional que coincide com, às vezes, a nossa própria organização celeste no momento de nascimento e que, por coincidência, determina uma classe, uma categoria de experiência e que ninguém sabe qual que é o estímulo, se é uma onda, qual é a qualidade da informação que está por trás disso. Mas se a gente puder pensar na astrologia, a relação geométrica é um campo de informação. A relação geométrica irradia um campo de informação. E, de algum modo, ela diz respeito ao nosso caráter, à constituição do nosso caráter. E é a partir daí que, quando a gente olha um mapa astrológico, a gente pode olhar para o nosso caráter a partir de quadraturas, quincúncios, oposições, signos interceptados, e aí por diante. Então, eu só estou mostrando para vocês algumas coincidências. Você acha que é como uma relação matemática, vamos dizer, essa informação, é a mesma informação que a relação matemática passa? Só que a qualidade matemática da informação é de uma natureza não aritmética. É de natureza geométrica, aritmética, geometria, música, astrologia. A astrologia é uma síntese matemática onde a geometria lança alguma informação sem abrir mão dos demais recursos da constituição matemática. É como se fosse um esqueleto da forma. É como se quem pudesse ditar como a forma seja, formulasse a partir dessa geometria sagrada. Se é que a gente pode chamar de sagrado. E, de fato, quando a gente estuda Steiner, ele coloca o campo da geometria e da mente abstrata, como a gente trata aqui na Fraternidade, diretamente relacionado à hierarquia que habita Escorpião, que é acima dos senhores da mente, que trabalham com a mente concreta. Então, provavelmente, os senhores da mente e a hierarquia de Escorpião trabalham o processo de determinação dentro da nossa existência a partir da geometrização de formas. Provavelmente, porque agora eu já falo de uma perspectiva especulativa, em cima do que outros autores estão nos apontando. Tá claro isso? Você acha que para aquelas pessoas ainda que têm os valores morais um pouco incertos, vamos dizer assim, não tem tanta firmeza, que
posição na vida, quando aparece um evento muito tocante, para a pessoa discernir se é oportunidade ou a tentação, ela deve fazer um mapa do que está acontecendo? Eu acho que a resposta para isso, ela não está fora, não. Eu acho que existe um risco, porque quando a gente faz um mapa, a gente está restrito à nossa qualidade e capacidade de interpretá-lo. Existe um conhecimento mais profundo que nós já temos e que é difícil de acessar, mas que está nos nossos átomos sementes, que é uma informação de tudo aquilo que a gente já foi e já pôde experienciar. E talvez essa informação a partir de dentro seja diferente da informação que você capta quando você faz um mapa. Porque o mapa está restrito à nossa qualidade intelectual. E a gente está muito ralé intelectualmente para interpretar. A gente vê alguma coisa, né? Então, eu não sei se o caminho seria aí fazer um mapa. Talvez o exercício do mapa seja algo interessante para aprofundar enquanto partilha, enquanto discussão em grupo, né? Não, mas eu digo, mas buscar... você decidir se é tentação ou se é oportunidade. Você não sabe se é uma tentação ou uma oportunidade. Então, na dúvida, você faz o mapa do evento e faz a sinastria com o seu mapa para verificar se é o inferno ou o céu que está agindo. Bom, aí você está também, da mesma forma que a moça lá foi, você está sendo claro e evidente, porque essa é a segunda parte da nossa exposição. Como que é feita essa decisão? De onde a gente decide? Porque você está dizendo que essa decisão pode ser de natureza intelectual, você pode decidir com a mente. Mas eu entendo que o que decide nesse momento é o seu caráter. E o seu caráter tem relação com o seu coração, não com a sua mente. É a qualidade do seu caráter que vai fazer com que a sua mente te impulsione numa certa decisão. Então não adianta fazer mapa. Pode fazer para ver, para fazer junto, você pode fazer, vai ser interessante. Mas você corre o risco de ser influenciado pelo seu próprio desequilíbrio na sua natureza de desejos. Porque para interpretar isso de forma imune, é muito difícil, você está imerso naquela situação que te envolve. Então essa frieza não é possível, né? Estou te enrolando, Oswaldo? Um pouco? Eu te amo. Eu te amo também. Pensando assim, em extração, não sei se essa palavra é boa, mas de despertar de poder anímico ou de alma, que essa experiência dá. Eu queria que, não sei se isso se você poderia depois compartilhar que experiência ou que alma que você extraiu disso, que falou assim, olha, isso foi muito bom, que mudou minha... assim, como essa experiência te transformou? Eu acho que o principal nessa experiência, e se algum de nós alguma vez puder estar numa experiência de natureza semelhante, não necessariamente num tipo de relação desse tipo, é o seguinte: quando eu convido a pessoa a entrar no meu chalé para fazer isso, de onde eu estou convidando essa pessoa? De um lugar onde eu vou ensinar para ela e mostrar para ela o que ela está fazendo de errado? Ou de um lugar onde de fato eu convido, porque ele me permitiu aproximar, para que eu possa compartilhar uma experiência, porque eu tenho interesse genuíno nesse ser, em que ele se aproxime e se aproprie de si. Se eu conseguir genuinamente ter me interessado por esse ser, para essa partilha, puxa, então animicamente eu tenho um ganho. Aconteceu um atrito de alma produtivo. Se eu convidei essa pessoa para mostrar minhas habilidades astrológicas e massacrá-lo com uma racionalidade extremamente geminiana, como você vê o meu mapa aqui por mais que eu saia convencido e achando que eu sou maior, animicamente eu saí desgastado e prejudicado. Eu quero crer, pela relação que nós conseguimos manter durante o resto da minha estadia, que foi saudável, que eu tenha conseguido fazer algo construtivo. E pela possibilidade de eu ter conseguido trazer aqui, mostrado também com essa clareza, que eu estou percebendo que minimamente estou me fazendo compreender, eu acho que foi muito construtivo. É que não é simples falar isso de onde eu quero falar para vocês. Eu fico receoso de ser mal interpretado, inclusive. Porque eu estou falando de um lugar que não é habitual, talvez, a gente conversar, né? Mas você acha que teve algum impacto positivo na vida dele durante esses anos que você observou isso daí?
Isso não é comigo. O que aconteceu foi um encontro. E nesse encontro eu estava inteiro e disponível para partilha. Mas você estava oferecendo para ele algo que ele não tinha se solicitado as intenções. Tinha. Ele me ofereceu um serviço de falar para mim algo de mim que nem eu sabia. Quem eu sou e quais são as minhas escolhas. Quando ele faz essa provocação para mim, eu sou obrigado a pensar a esse respeito. Puxa. Da onde que ele sabe? Como ele sabe isso de mim? Eu acho melhor da onde ele sabe isso. De onde ele sabe? Ou o que no mapa dele permitiu essa proximidade para fazer essa leitura em mim? Ainda que equivocada dentro do estado que eu me encontro. Mas alguma coisa ele viu. E viu. Ele viu a minha conjunção de Marte com Vênus. Ele viu. Na casa 5. Os dois perto do Sol. Mas como ele interpretou isso? Como ele podia. E está ótimo. Hã? Com certeza ele tem uma intuição forte, como a gente vai ver. A gente vai ver o mapa dele. Você vê que coisa, né? Eu estava no meu retorno nodal, o meu nó do sul é em Libra. O Sol está exatamente em conjunção com o nó do sul. Então isso me evoca profundamente numa experiência de passado. Sol, Mercúrio e Júpiter em Libra. Então o que acontece com esse ser, né, quando ele se aproxima? A Lua é o princípio da maternidade, diz muito em relação àquilo que é feminino em alguém. A proximidade da Lua do ascendente traz a sensação de você ser convidado ao exercício dessa maternidade e desse acolhimento e de querer ser acolhido. Aquário é o pouco convencional e a escolha corajosa daquele que é capaz de tudo. Um ascendente Aquário é capaz de tudo. Um ascendente Aquário é capaz de qualquer coisa. O regente de Aquário é Saturno no primeiro momento, mas é Urano de fato. É o revolucionário, é capaz de tudo. A Lua no ascendente então dá essa primeira qualidade feminina para esse ser, que ele sente como feminino, ele se identifica como feminino. E você tem Lua no ascendente também? Eu tenho Lua no ascendente. Não só ele viu a minha conjunção de Vênus com Marte, como ele viu a minha Lua com ascendente. Então olha como a gente vê sem saber. Às vezes a sensação que a gente tem na presença do outro. Isso. Vê sem consciência. Sim. Só vê. A Lua no ascendente nem sempre é a mesma coisa. A minha Lua no ascendente em Capricórnio, ela dá uma qualidade perceptual diferente de uma Lua no ascendente para alguém que tem Aquário. Porque a Lua em quem tem Aquário no ascendente está regendo a casa 6. A Lua de quem tem Capricórnio no ascendente está regendo a casa 7. Então a qualidade intuitiva de uma Lua em Capricórnio no ascendente é muito diferente da qualidade intuitiva de uma Lua em Aquário no ascendente. Ele está lendo um outro aspecto desse ser. O seu instrumento lê coisas diferentes. Continua sendo intuitivo. Mas é diferente você ler a partir da casa 6 do que você lê a partir da casa 7. João, posso demais da minha Vamos. parte? Falar que o cara te deu uma cantada ali e você devia ter dado um sai fora, e não sai fora no sentido moralista, mas olha, a intenção dele foi justamente te dar uma cantada e não tipo, meio que você jogou pérolas aos porcos. Assim. É preconceito da minha parte pensar assim? Eu estou preparando essa aula há 11 anos aqui. Eu penso igual a ele. Não tem porco. Não tem porco. O porco é quem não entrou aqui hoje de alma lavada para escutar e receber isso na sua alma própria. Não tem porco. O que existe é uma experiência absolutamente asséptica. Não é que ele seja um porco, mas a questão é que ele não estava procurando isso. Ele estava procurando dar uma cantada. Não julgueis para que não seja julgado. Eu sei lá o que ele estava procurando ou não estava procurando. Você nem está entrando nessa questão.
A gente não sabe. O que ele estava fazendo naquela montanha? E se foi ele? É o Brokeback Mountain. Agora, olha, Áries é um signo muito masculino. Muito masculino. Áries é um signo muito masculino. Então, quando a pessoa tem Saturno em Áries, a masculinidade de Áries, de alguma forma, ela ganha um aspecto de restrição. Porque Saturno é restrição. Então, quando Saturno está em Áries, o masculino se contém. Eu também tenho Saturno em Áries, olha só. Porque o cara... Ah, você era ele era você? Eu estou contando o filme Gêmeos, Mórbida Semelhança para você. No final, vou fazer um desfecho melhor do que Eros e Psique do Oswaldo. 1000 vezes melhor. Vocês não vão acreditar como essa história vai acabar. Saturno está em Áries, o que é um campo restritivo para a expressão da violência da energia ariana. No entanto, ele está retrógrado também. A retrogradação de Saturno, ela sempre deforma a compreensão das energias restritivas. E aqui elas se prestam. E se a gente faz uma progressão do mapa desse ser, a gente percebe que ele fica retrógrado por quase toda a vida dele. O que é muito desafiador em termos de Saturno e em termos de retomada daquilo que você se propôs. Mas é mais um campo que nos orienta em termos de compreender a expressão do princípio masculino. Porque Áries é um signo masculino. Agora, olha só onde está o Sol dele. Cabeça do dragão, cauda do dragão, cabeça, cauda, rabo, Sol, fogo, fogo no rabo. Na casa de escorpião. Na casa de escorpião. Na casa 8. Você perdeu a melhor chance da sua vida. Você ia ser iniciado nas artes. Como lidar? Como a pessoa pode lidar em termos de conter um encontro dessa natureza? O escorpião desse ainda. Vênus escorpião, Mercúrio escorpião, Netuno escorpião. Ceres. Ceres e Palos. E Juno. São 3 asteroides que ficam entre Júpiter e Marte, né? Mas é uma natureza bastante escorpiana, né? E uma Vênus em escorpião, ela é sempre desafiadora em termos de compreender a natureza da manifestação amorosa. Por quê? Porque existem signos em que a Vênus se sente desafiada. Que signos são esses? Áries, Virgem, Escorpião. São signos que não são afins à presença de Vênus. Então, quando um planeta está num signo que não é afim, a chance de haver uma inadequação na forma de se colocar tende a aumentar. Está claro isso? Então, a Lilith dele cai em cima de algum planeta seu? Não. Lilith em Gêmeos, né? Na casa 4. O que implica que alguma complexidade na dinâmica familiar essa pessoa teve, né? Porque é uma Lilith em Gêmeos, sendo que a casa 4 é regida por Touro, que tem tudo a ver com essa Vênus em Escorpião. Então, provavelmente, ele passou por uma dinâmica familiar de uma complexidade que o levou comportamentalmente a essa opção. Esse ascendente em Aquário, com Lua, quadrando. Tem um campo desafiador aí. E, finalmente, Marte é muito masculino. Marte em Virgem é muito frufru. Por quê? Porque Virgem é muito feminino. E a presença de Marte no signo de Virgem convida esse masculino a ter um refinamento ou um tipo de... que talvez o contato com o feminino não seja tão agradável. Falta virilidade. Diminui a virilidade, né? Para homem, né? Marte em Virgem dá um pouco de asco do
sexo oposto. Assim como para a mulher, Vênus em Virgem dá um pouco isso também de asco Sim. ao sexo oposto. Então essa foi a experiência, mas é interessante observar a opção de alguém que se manifesta à nossa frente e que a gente possa mostrar para a pessoa e discutir como que essa natureza feminina se tornou tão exacerbada, né? Na medida em que ele me convida a fazer isso. Porque se ele me diz quem eu sou convidado a entrar e falar, puxa, vamos conversar então, talvez quem nós possamos ser juntos. Né? Mas é importante esse exercício, né? Porque existem muitos outros aspectos, né? Vênus aqui praticamente não faz aspecto, o que faz com que a pessoa tenha uma compreensão da natureza venusiana muito restritiva, porque o que dá consciência astrológica num mapa é a quantidade de aspectos que um planeta faz com os outros. Quando uma pessoa tem um planeta que não tem aspecto, a consciência do exercício, da qualidade daquele planeta é restrita dentro da pessoa. Então o que ela precisa? Experiência. Ela precisa do fluxo da experiência, para que, vivendo na carne, ele possa assimilar aquela qualidade anímica que vai fazer com que, num próximo encontro, aquela escolha seja melhor do que foi anteriormente. Está claro isso? Bom, você acha que o signo de Aquário, principalmente ascendente Aquário, tem dificuldade para fazer bom uso da liberdade? Olha, encarnar na cruz fixa e falar em liberdade é uma coisa muito desafiadora, né? Porque o arbítrio de quem encarna na cruz fixa, eu acho que tende a algo restritivo, né? Aquário, dos signos, eu acho que é o mais revolucionário de todos, então deve ser uma energia de muita inconformidade encarnar na cruz fixa com Aquário. Então essa pessoa vai querer exercitar a liberdade a qualquer custo. Então a chance dessa pessoa ultrapassar a linha do razoável aumenta muito. Porque ele é como uma bomba sob um cobertor, ele precisa externalizar essa vibração. E aqui essa pessoa tem um agravante que em vários outros mapas a gente já conversou, que é o fato do regente do ascendente estar na casa 8. Isso para o pai que acaba de nascer o filho é muito importante, para ensinar esse filho a se desapegar de tudo o que seja da natureza do plano material. Porque o convite de uma pessoa que encarna com regente do ascendente na 8 é a dissolução da personalidade, é o esquecer-se de si para que o novo possa surgir. Então é uma encarnação de desmanche, de transformação. Se você fala muito eu ou quer constituir algo, a vida vem e tira. O que reforça isso mais ainda é que Vênus, né, que é o planeta da conservação da forma, é justamente em Escorpião, que é a dissolução. De novo, se a gente continuar vendo o mapa, a gente vai ver que tem vários pontos onde essa pessoa é convidada a dissolver um padrão em favor de outro. Convidada porque todo o tema natal é um convite, ninguém é obrigado a vivê-lo. É claro que vivê-lo é uma experiência muito interessante, porque aquilo que parecia difícil se torna fácil, e você acaba gostando. Mas ninguém é obrigado a ter uma vida gostosa. A gente pode continuar tendo uma vida desgraçada sem nenhum problema. É uma escolha, e é muito bacana poder escolher. Isso é feito com toda a gratidão por essa experiência e pela coragem dessa pessoa, que pôde nos ensinar a olhar com mais clareza para esse tema, que hoje está tão presente na sociedade que a gente tem tanta dificuldade de se aproximar. Pelo próprio melindre de quem fez essa escolha e da impossibilidade de partilhar a esse respeito. Mais alguém quer falar algo sobre isso? Aqui. Fala. A gente discutiu se foi certo ou não você ter agido daquela forma com ele, né? De convidar ele a ver o mapa dele. Mas no caso que ele perguntou para você que você não sabia de fato, né? Se você realmente gostava do sexo, no mesmo sexo ou não. Não, ele falou que eu gostava. Você não gostava. Eu gostava, Isso, mas que eu não sabia. Isso, perfeito. Essa pergunta, né?
pelo visto, parecia ser uma pergunta sincera, mas parecia ser uma pergunta sincera, na verdade ele estava fazendo uma pergunta para você, mas talvez fosse uma dúvida que ele carregasse consigo mesmo. Ele não me perguntou nada, Não? ele me afirmou. Ele já afirmou, entendi. Ele jogou verde para colher uma Teve uma insegurança na hora que ele falou, ou não? Não, ele foi de corpo e alma, ele tinha certeza. Uma certeza cega? Não me interessa, o que interessa foi a experiência. Né? Desculpa, posso falar, sabe? Claro. As minhas experiências com cantadas de homem são as seguintes. Todas têm um padrão. Elas têm uma agressividade enorme. Sim. Eles vêm para decidir o jogo. Isso. Eles não vêm nem para empatar nem para perder. E eles fazem todo tipo de jogo para te fragilizar, para te deixar em dúvida e para te convencer de que você é inocente. Só manipulação. Eu senti essa agressividade. Por isso que eu falei que é namorar, cara de pau. Ele não tá bom. Mas eu entendo a posição do João. Ele quis pegar numa outra etapa. Porque é fácil você trabalhar no nível rasante e já qualificar, já usar os seus preconceitos e sair do jogo. Ele tentou levar essa experiência para um outro campo, tanto é que, como ele disse, depois de 11 anos estamos falando disso. Podia ter sido uma coisa en passant e não ter ficado nada, né? Só um dissabor. Você conseguiu dar sabor a um prato que você rejeitou. Sim. Sim. Você não acha que você teve essa atitude porque você é geminiano? Porque a gente gosta, o geminiano gosta de levar toda a situação para o plano mental, tentar entender o que está acontecendo. Se você fosse um escorpião, será que você teria essa atitude? Você entendeu? Entendi. Eu acho que eu tive essa atitude por instinto de sobrevivência. Foi instintivo, não foi... Pode se autoconhecer. Fui eu. Eu simplesmente me coloquei à disposição para estar lá. Eu topei a troca num outro nível, só isso. No fundo, a gente teve um tipo de relação. Só que a relação foi para uma outra coisa. E aí uma possibilidade de transmutação? Por exemplo, né? Por exemplo. Então, voltando naquela questão que a gente já discutiu, a primeira instância, pré-manifestação, é a necessidade de um sentido para que algo aconteça. A segunda instância, para que esse sentido se concretize, é a criação de leis. A terceira é a presença de forças para que algo se configure. E a quarta é a manifestação em si. A astrologia, ela nos permite estudar esse ponto entre as leis e as forças. Compreender a astrologia e a sua forma, a sua formatação, nos impede de precisar passar por experiências de forma forçosa, por necessidade. Nos auxilia nesse sentido. E Emerson, que é esse pensador norte-americano, que assina ao final das obras de Corinne Elline, nos 12 Dias Sagrados, tem algo a nos dizer sobre isso. E ele diz muito bem, porque a qualidade da síntese do Emerson é uma coisa impressionante. Ele fala que a necessidade é a lei de todos aqueles que não têm domínio sobre si mesmos. A necessidade é a lei de todos aqueles que não têm domínio sobre si mesmos. Você tem necessidade de comer? Você tem necessidade de dormir? A necessidade é a lei de todos aqueles que não têm domínio sobre si mesmos. Se nós temos necessidades, a gente precisa estar atento. Isso implica, segundo Emerson, que a gente não tem domínio sobre nós mesmos. E se a gente não tem domínio sobre nós mesmos, e a necessidade é uma lei,
nós vamos ser obrigados a passar pelas experiências de forma dolorosa. A gente tem que alcançar a possibilidade de habitar esse mundo, o mundo das leis e do sentido, para que a gente possa ser útil, ou pelo menos menos inútil do que a gente se encontra hoje. Então volta aquela questão do nosso encontro passado. Coração e mente. Quem escolhe? Os dois juntos. O coração está ligado a qual signo? Senhores da chama, também em outros pensamentos, aos tronos. Leão. E a mente, pelo menos a mente concreta, que é essa que está permitindo que a gente tenha essa partilha hoje, porque é a única mente que permite que a gente se relacione nessa qualidade, por enquanto, está ligada a qual signo? Senhores da mente? Senhores das trevas? Senhores das trevas. Para outros pensadores, arqueus. Para o pensamento cristão católico, os principados, que é o princípio, que são as forças arquetípicas que determinam as coisas como elas são. Né? Agora, olha que interessante que esse autor, que é o Steiner, nos fala em termos da relação, da hierarquia que está relacionada a Leão e da hierarquia que está relacionada a Sagitário. Ou seja, dos tronos com os senhores da mente, os senhores da chama com os senhores da mente. Na vivência do sacrifício dos tronos, aos querubins. Quem são os querubins? Os querubins são é uma hierarquia acima dos senhores da chama, que está ligado ao signo de Câncer. O que o Steiner vai mostrar para a gente? Que do sacrifício desses seres a esses seres é que nasce esses seres. Esses seres são filhos de um sacrifício. Esses seres existiam antes da possibilidade desse. Pelo menos dentro daquilo que a gente concebe como tempo aqui, nesse momento. A gente aprende no tempo, então a gente precisa desse tipo de associação. Da mesma forma que a gente tem uma anatomia do corpo e a gente tem uma anatomia da vida, e a gente tem toda uma ciência que estuda e determina como as coisas são aqui na Terra, existe uma anatomia que trata a evolução humana dentro de uma perspectiva muito além do que aquela da teoria da evolução. E que não nega a teoria da evolução, mas que expande essa compreensão. Essa anatomia oculta é que trata dessa relação e que permite a gente ver como que uma hierarquia que se relaciona ao coração guarda relação com aquela que se relaciona com a mente. E o que a Corine nos ensina nos 12 dias sagrados, em termos de Sagitário? Vocês lembram? No centro corporal? Sagitário opera através do plexo sagrado, ligação de fibras nervosas localizada na base da medula espinhal, região do sacro. A medula espinhal que liga o plexo sagrado ao cérebro. Plexo sacral, né? Sagrado. E que denomina-se a senda do discipulado. Se existe necessidade de ligação, quer dizer que ainda não está ligado, está em processo. Nós estamos em processo de ligar. Então, por mais que a gente entenda, religando.
saudade isso. Sim. Saudade de Deus. Tem até um filme que trata disso. E se o cara do chaveco falasse para você, vamos religar, meu bem? Bom, aí eu tinha caído com certeza. De fato, como Steiner qualifica isso? Na vivência do sacrifício dos tronos aos querubins, nasce o tempo, como uma entidade independente. Os senhores da mente são o próprio tempo. Do ponto de vista oculto, a compreensão do processo evolutivo nos mostra que, diferente da evolução terrena na perspectiva científica, espaço e tempo não surgem juntos. Do ponto de vista oculto, na evolução, o tempo surge antes do espaço, juntamente com esses seres que são os senhores da mente. O espaço vai surgir num outro momento, em outra hierarquia, e surge junto com a luz, com a hierarquia dos arcanjos, e que está em Capricórnio. Embora os senhores da mente estão em Saturno, esse período de Saturno que é Crono. Os senhores da mente são os humanos do período de Saturno, que é o tempo. A questão é que, com todas essas revoluções, e para chegar no período terrestre, a nossa compreensão solidificada de toda essa massa de conhecimento, ela é indissociável de como a gente experiencia o tempo. A gente experiencia um tempo como um antes e um depois. A gente perdeu a relação do tempo enquanto uma entidade em si, porque isso para a gente é inconcebível. A gente não faz o exercício imaginativo de entrar em relação com conceitos superiores a partir de algo oculto. Senão, a gente elabora os conhecimentos a partir daquilo que já enfiaram na nossa cabeça na escola, que é um conhecimento que já vem formatado. Então, você não tem chance de repensar, a menos que aconteça um milagre. E todo dia acontece um milagre. O milagre está acontecendo em tudo, a todo momento. O milagre é que nem o tempo. Isso. O tempo e o milagre é a mesma coisa, Isso. porque Sim. ele não vem a ser, e nem foi, ele Isso, é. isso. Mas enquanto estivermos no estado de soneca, a gente não consegue perceber o milagre. Não enxerga. Jesus dizia, vocês têm olhos que não veem e ouvidos que não te procuram. Se vê, há 2000 anos foi formulado isso com muito mais clareza do que hoje mesmo a gente consegue. E tem uma dica, o cinema, aquele filme A Chegada, do concorreu ao Oscar, é bem sobre isso, assim, sobre as relações de tempo e consciência, bem interessante. Porque aos poucos os estudiosos, os estudantes de diferentes escolas começam a se apropriar disso, e a arte é o território mais apropriado para trazer essa conceituação. Porque numa vivência artística, como a gente tem toda uma estrutura cerebral preparada para vivenciar aquilo que está sendo projetado numa tela, você pode reformular os seus conceitos e reaprender a pensar. Por isso a arte é tão importante enquanto vivificadora da forma como a gente está aqui na Terra. Ela liberta, né? Ela emancipa. E é interessante que ele mostra a importância da linguagem no funcionamento do nosso entendimento. Sim, porque a linguagem é imprescindível, porque no princípio é a palavra, no princípio é o logos. A linguagem é o exercício da substância. Quando você fala, você pega um pouco da substância que é e corporifica. E quando você entra com uma outra linguagem, como a astrologia, por exemplo, é uma outra forma de linguagem, você também está aprendendo a encarar esses conceitos de outro jeito. Né? A astrologia tem uma generosidade no sentido de poder, a partir do símbolo, nos despertar para outras possibilidades, né? Então, o tempo é o próprio calor de Saturno. E é muito interessante que na física hoje você percebe que como o tempo é termodinamicamente associado ao processo de resfriamento, como tempo e calor são indissociáveis. Você vê que o próprio conceito oculto, quando ele manifesta nesse plano, ele guarda um resquício, mesmo se a gente olhar na coisa mais grosseira que ele tem, né? Sem dúvida. Um dos conceitos mais
mais lindos que existem é a entropia, ligado ao espaço e tempo. Leão, coração. Sagitário, plexo sagrado. Então, até que a gente consiga espiritualizar a mente, as nossas decisões, que aparentemente são tomadas pela mente, dizem respeito àquilo que nós já somos no coração. Emerson, de novo, nessa obra Adoração, que é maravilhosa, ele fala o seguinte: há uma íntima relação entre a inteligência e a moralidade. Dados dois homens de inteligência igual, quem será capaz do julgamento mais seguro? A mesma inteligência. O bom ou o mal? Caráter, coração. O coração tem razões que a razão não compreende, porque o coração é imediatamente premunido do estado de saúde ou de doença, que serve de critério, isto é, do estado sensato ou insensato, que prima naturalmente sobre todas as questões relativas ao valor dos argumentos, à soma dos fatos ou à elegância da forma. Tão íntima é essa aliança do espírito e do coração, que o talento sossobra sempre com o caráter. O declive dos erros de princípio faz o homem deslizar por caminhos perigosos, desde que sua vontade já não lhe controle a paixão ou o talento. Daí os grandes equívocos e, finalmente, as extravagâncias em que caem geralmente os homens estragados pela ambição. Pela ambição. Lembra essa palavra que a gente trabalhou ontem à noite? Segue-se que o remédio de todos os erros, a cura da cegueira, o remédio do crime é o amor. Quanto mais amor, tanto mais espírito, dizia o provérbio latino. A superioridade a que nada supera, o Redentor, o instrutor das almas, já que lhes forma a essência primeira, é o amor. Então olha a primazia que ele coloca para a gente, quando ele explica que apesar da gente achar que a mente que está escolhendo, é a qualidade do coração, que diz respeito à constituição do seu caráter. A gente olha o coração como um órgão, mas é importante trazer tudo o que a gente tem de informação quando a gente fala em coração, em átomo semente no coração. Então quem escolhe de fato é o coração. A mente, nesse momento, é um instrumento efetor, talvez até que ela se torne plena, ou não dividida como ela se encontra hoje. A mente escolhe, o coração acolhe. Se o coração acolhe, ele entra em relação com tudo. Ele te transforma continuamente na medida em que ele acolhe tudo. E o seu caráter se transforma assim também. A mente só vai responder à qualidade do seu caráter. Violeta Parra, o que ela fala? A razão não tem força para um bom entendedor. Por isso eu lhe pergunto, como vai o seu coração? Como vai o seu coração? A razão não tem força para um bom entendedor. Pô, mas a gente não entendeu que entender é utilizar o exercício da razão? Lembra essa música? Esse poeminha que eu fiz uma vez, para a gente encerrar, que é o poeminha da luz, que no fundo, se a gente olhar e não tiver muita preguiça, vai tratar dos dois éteres superiores. Um diz respeito à luz e um diz respeito ao calor. São éteres que também nos colocam em relação com outro momento da possibilidade que a gente já existiu, em outro estado. Então eu sou a luz que mora em você, aquela que se pode pegar ainda quando não se vê. Você, luz que mora em mim, ilumina-me, faz sentir assim. Você. Luz que seduz. A luz seduz.
E a luz tem a ver com a mente. A mente escolhe e separa. A luz em si, quando ela se manifesta, ela já é uma separação. Mas se ela seduz, o calor é que conduz e acolhe com carinho. E me faz sentir assim. Passarinho. Luz que é amor, acolhe. Luz que é amor é luz do coração. É mente alinhada com o coração. Luz que é amor, acolhe, mas não encolhe. Porque não escolhe. Está junto com. Traz para o coração e me faz sentir assim, passarão. Luz que conduz, perfume da flor. Seja onde for, me faz lembrar quem sou e de onde vim. Passarinho. E não é nesses éteres que estão essa questão do corpo-alma que a gente está aprendendo aqui nessa filosofia a despertar? Não é essa a ideia? Um exercício de luz e de calor. Entrar em relação com esses dois períodos, né? Tão antigos, período de Saturno, período solar. Isso realmente é uma filosofia muito generosa, o que Max Heindel nos deixa. E aí fica o nosso próximo passo, né? Mostrando como que, de acordo com o ritual da cura Rosa Cruz, como que uma vida pura é necessária para a cura. Tudo isso a gente está falando para entender como que a conformação do caráter, que vai determinar como você reage frente à situação que vai te chegar no dia a dia, diz respeito à possibilidade de você se curar e de você ser um efetor ou participante do processo de cura de outros seres que se apresentam no nosso dia a dia. Então a gente começa daqui no próximo encontro, né, Oswaldo? Muito bem. Muito bem.